Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe muitíssimo. Você está preparado? Você está pronto? Você está pronto? Pergunta para o irmão que está ao seu lado, você está pronto, irmão? Você está pronto para sair daqui decolando? Você está pronto para sair daqui decolando? Então, mais importante do que você gostar, você está com a tua mente, com o teu coração aberto para entender essa palavra. Amém? Para entender essa palavra. Desde domingo eu estava orando para colocar alguém para pregar nas próximas quartas-feiras e me deu um branco, irmãos. Eu não chamei ninguém para pregar, não convidei ninguém para pregar. Aí ontem de manhã eu lembrei, tem que convidar alguém para pregar e fui orando, fui pensando em algumas pessoas. E aí acabou que eu fui trabalhando e esqueci de botar alguém para pregar. Eu falei, meu Deus, está em cima. Aí eu fui orar. E aí o Espírito Santo falou, não é para ninguém pregar, é para você pregar. E hoje, creio que nas próximas quartas-feiras eu estarei aqui ministrando uma palavra. E o que Deus colocou... João, bota mais pressão aqui, pelo amor de Deus, João. Por favor, porque eu tenho que falar com um tom bom para não ficar rouco. Amém? Glória a Deus. E o que Deus colocou no meu coração é falar sobre chaves para uma vida de bênçãos. Chaves para uma vida de bênçãos. E se prepara, irmãos. Nas próximas 3 quartas-feiras, você vai receber chaves aqui para colocar em prática. E aí, meu irmão, é só colocar essa chave e girar a fechadura. Você vai ver como a sua vida vai ser mais abençoada. E eu estou gastando um tempo estudando, irmãos. Fiquei segunda, terça e hoje, alguma parte da tarde, estudando. E aí quando a gente estuda fica mais fácil de colocar no papel, né? A gente escreve aqui, faz alguns rabiscos, mas já está tudo no coração, o Espírito Santo da graça. Então, em nome de Jesus, irmão, se prepara, abre a tua mão assim, ó. Fala assim, hoje eu recebo a minha chave. Amém. Louvado seja Deus. Então diga assim comigo, Senhor Jesus, abre a minha mente, o meu coração, para entender essa palavra. Todo pensamento repentino, passividade da mente, seja repreendido em nome de Jesus. Amém? Espírito de sabedoria e revelação. Então, aí a minha equipe de mídia vai me ajudar a fazer um banner bem legal ali para os próximos cultos, né? Eu sei que eu não falei, né? Então, estou pegando agora aqui em cima da hora. Mas já pode pegar aí um PowerPoint, uma letra bem bonita assim, escrever chaves para uma vida de bênção. Vamos lá, hein? Até o final da pregação, coloca aí, por favor. Chaves para uma vida de bênção. Amém? E eu quero falar aqui de um primeiro princípio, mas antes disso a gente vai ler Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 12. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 12. E fica com a Bíblia na mão que a gente vai ler bastante Bíblia. Olha o que a palavra do Senhor fala. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, diga assim, se eu obedecer fielmente, aumenta a pressão na tua voz, fielmente ao Senhor, aí já está o primeiro princípio, obediência. A primeira chave para você ter uma vida de bênçãos é obediência. Vamos continuar lendo esse texto. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus,
os colocará muito acima de todas as nações da terra. Ou seja, se você viveu um princípio de obediência a Deus, eu vou te colocar numa posição de destaque. É por isso que muitas vezes a gente vê alguns irmãos, algumas pessoas em destaque. Talvez é porque essa pessoa obedece muito ao Senhor. Porque existem níveis de obediência, né? Tem pessoas que obedecem 50%, 80%, 70%. Mas tem pessoas que obedecem a Deus plenamente, 100% em todas as áreas da sua vida. E é isso que Deus está falando, obedecer fielmente, completamente, 100% em todas as áreas da sua vida e em todo o tempo. Ou pelo menos procurar, né? Porque tem horas que nós somos seres humanos, somos falhos, o pecado habita em nós. Mas graças a Deus, o Espírito Santo. Mas tem momentos que a gente comete aquele ato falho, mas a gente corrige logo. Então Deus, com a sua grata e infinita misericórdia, releva isso. Mas o importante, para você viver uma vida de bênção, é a primeira chave que eu vou dar, que eu estou dando nessa noite, é essa. Obediência. Obedecer, diga comigo, obedecer. Aleluia. Então, a obediência é um princípio. A gente está lendo um livro, a gente leu agora o livro de Deuteronômio. E é um livro em que Deus estabeleceu muitas leis para o povo de Israel. E estabeleceu através de Moisés. Muitas leis que hoje que a gente conhece na palavra de Deus como leis mosaicas. Mas o princípio da obediência não foi estabelecido na lei mosaica. Eu vou além. Os princípios, as chaves que nós iremos falar aqui, não foram estabelecidas na lei de Moisés. Quando Deus estabelece a lei, era um parâmetro, porque o povo precisava de uma linha para seguir, porque o povo estava muito longe de Deus. Mas desde a criação do homem, Deus já tinha estabelecido esses princípios, ensinando ao próprio Adão, ensinando a Eva e se comunicando com a humanidade. Então esses princípios estão lá desde a criação do homem. Vamos ver o princípio da obediência na criação do homem? Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus está ensinando o homem a obedecê-lo ou não? Então está aí, explicitamente, que Deus já estava estabelecendo um princípio para o homem. Deus já estava ensinando Adão e Eva a obedecê-lo voluntariamente. Obedecê-lo voluntariamente. Diga assim, obediência voluntária. Aleluia. Então, antes das leis, antes mesmo de ser escrito por homens, o princípio já existia. E é muito importante você entender isso, irmão. Que esse princípio vem de Deus. E desde o início da humanidade, esse princípio já foi estabelecido por Deus. O princípio da obediência, Deus se comunica com Adão, se comunica com Eva. Olha aqui, te dou, coloco vocês nesse jardim. Eu criei os animais, agora dominem sobre os animais. Comam do fruto. Somente vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus já estava ensinando o homem a obedecê-lo, um princípio de obediência. Amém? Agora eu quero trazer aqui exemplo prático dentro da palavra do Senhor desse princípio vivido por dois personagens bíblicos bem conhecidos aqui. Princípio da obediência. E a gente vai ver esse princípio sendo falado por Deus através do enviado de Deus.
Então você vai abrir a sua Bíblia aí no livro do Enviado de Deus, capítulo 1, versículo 1. Malaquias significa enviado de Deus. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó: uma advertência à palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam: de que maneira nos amastes? No original hebraico, essa pergunta que está dentro desse texto, em que o próprio Deus fala, mas vocês me perguntam: de que maneira me amastes? É no sentido assim: Deus, o Senhor é o amor. É claro que o Senhor nos ama. Eu tenho 2 filhos, é como se eu chegasse para vocês e falasse assim: eu amo meus filhos. No seu intelecto, talvez você não fale, mas no seu raciocínio, na sua lógica, você vai falar assim: não está fazendo mais do que a sua obrigação em amar os seus filhos. Sim ou não? Estão comigo? Amém? Sim ou não é? Então o que o povo de Israel está falando é isso: mas vocês me perguntam de que maneira nos amaste. Ou seja, Deus, como que o Senhor nos ama se a gente sabe que o Senhor nos ama? O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o Criador, o Senhor nos formou, o Senhor nos tirou da escravidão do Egito. Aí Deus explica para eles, dando 2 exemplos: o exemplo de Esaú e o exemplo de Jacó. Olha a explicação de Deus sobre o amor dele. Não era Esaú irmão de Jacó, ou seja, os 2 não eram irmãos, os 2 não eram da linhagem de Isaac, os 2 não faziam parte da promessa de Deus sobre a vida de Abraão, ou seja, não eram iguais. Eu sou igual a você, amém, irmão? Eu sou igual o bonitão aqui do Valcir. Só que olha o que Deus fala: não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor: toda a vida eu amei a Jacó. Ou seja, toda a vida eu destaquei a vida de Jacó. Eu derramei sobremaneira o meu amor na vida de Jacó. Versículo 3: mas rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terras devastadas e as suas terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Ou seja, Deus está falando: eu sou amor, mas para Jacó eu amei, Esaú eu rejeitei. O que esse texto nos ensina? Que por mais que Esaú fizesse tudo certo, tivesse uma vida organizada, pagasse as suas contas em dia, plantasse bem, fosse um bom agricultor, um excelente pastor, um excelente empresário, ainda que Esaú estudasse muito, ainda que Esaú tivesse técnicas para ser bem sucedido, de nada adiantaria, porque ele não estava agradando o coração de Deus. Um grande ensinamento para a minha vida e para você precisa pegar isso, meu irmão. Tem horas que não adianta fazer tudo certo. Se você estiver contra a vontade de Deus, tudo dá errado. É por isso que nessa hora precisa haver perdão e quebrantamento. Quando a gente percebe que está lutando contra Deus, que estamos indo contra a vontade do Senhor, o único jeito é pedir perdão, se quebrantar e mudar. Você está entendendo isso, irmão? Você pegou isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, por quê? Por que Esaú foi rejeitado pelo Senhor? É claro que a resposta está óbvia. Ele não obedeceu ao Senhor. Então vamos ler aqui, pegar alguns exemplos na Bíblia da desobediência de Esaú. Gênesis capítulo 25, versículo 29. Gênesis 25, 29, diz assim a palavra de Deus:
Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Edom significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, o seu direito de primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Diga assim: eu preciso honrar aquilo que Deus me deu. Muito cuidado quando você estiver cansado, meu irmão e minha irmã, porque pessoas cansadas desprezam princípios. Eu vou falar olhando para você aqui novamente. Muito cuidado quando vocês estiverem cansados, cansado fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, porque o estado de cansaço faz com que nós possamos desprezar princípios do Senhor. E Deus tinha dado a primogenitura para Esaú, e ele desprezou essa primogenitura. Por isso, meu irmão, se Deus te deu, olha aqui para mim, se Deus te deu um dom, se Deus te deu um chamado, se Deus colocou algo na tua mão, honre isso por toda a sua vida e obedeça aquilo que Deus entregou para você. Eu posso ouvir um aleluia aí? Muitas pessoas estão, cara, eu não consigo prosperar, eu não consigo, eu faço tudo aqui, mas nada dá certo, talvez porque você esteja desprezando algo que Deus te deu lá atrás. E aí não adianta, meu. Não adianta. Enquanto não perceber e pedir perdão e voltar ao caminho que Deus colocou, não vai dar certo. Jacó foi muito esperto. Jacó aproveitou aquele estado de cansaço. Para Deus, Deus não viu dessa forma, irmão. Sabe como é que Deus viu? Deus viu Esaú desprezando uma bênção, um direito que ele deu. E Deus viu Jacó desejando muito aquilo que ele não tinha, mas queria para ele. Sabe, eu tenho um dom aqui, eu oro, as pessoas são curadas, Deus me deu o dom de cura, mas eu desprezo. Sabe como eu desprezo? Quando eu não oro para que os meus irmãos sejam curados. Quando alguém vem me pedir uma oração e eu nego essa oração, eu estou desprezando o dom que Deus me deu. Aí a outra pessoa que está de longe, poxa, eu queria ter tanto esse dom, e aí ora, jejua, não tem esse dom, mas ela procura pessoas para orar, ela vai de encontro a situações que Deus possa usar, até que um dia ela é usada, e uma pessoa é curada, um milagre acontece. Por quê? Ela honrou, ela quis aquilo que ela não tinha para ela. Você está entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo fala: buscai os dons espirituais com zelo. Ainda que você não tenha, não é errado desejar. Você pode dar um glória a Deus? Você está entendendo isso, irmão? Mostra para mim que você está entendendo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Cuidado com o estado de cansaço. Cuidado com o seu cansaço emocional, com o seu cansaço espiritual, com o seu cansaço físico, para que nesse momento de cansaço, o inferno se aproveite da sua debilidade e faça você quebrar princípios. E quando quebra princípio, não tem jeito, quebrou, irmão. Amém? Uma outra desobediência de Esaú, Gênesis 28, versículo 8 e 9. Percebendo então Esaú que o seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, Isaque não aprovava, ele sabia que o pai não aprovava. Foi à casa de Ismael e tomou a Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Arão, além de outras mulheres que já tinha. Ele casou conscientemente com uma cananeia só para desobedecer o seu pai.
E a palavra de Deus diz: honrem o teu pai e a tua mãe. Esse é um princípio de honra, de obediência. Tem um costume bem antigo, eu fiz isso. Eu cheguei pro meu sogro e fui lá com o meu pai e com a minha mãe. Eu burro velho já, irmão. Foi a maior vergonha, mas eu falei, vou fazer isso. Porque eu entendo que Deus está nisso. Aí eu fui lá com 22 anos, 23 eu acho. Fui lá com meu pai e com a minha mãe. Fui lá pro meu sogro e falei, ó, quero pedir a Suzana aí em namoro. Tô com meu pai e com a minha mãe. O senhor aprova? Aí ele, obviamente, com muita facilidade, né, por ganhar um presente desse, um genro igual a minha, aprovou rápido. Mas antes de ir lá, eu também fui e falei com meu pai e com a minha mãe. Pai, mãe, tô querendo namorar com a Suzana, o que vocês acham? Também foi simples, porque foi rápido também, porque eles já conheciam a Suzana. Honre o teu pai e a tua mãe. Acima da minha vontade, eu preciso honrar o meu pai e minha mãe, quando eu estou debaixo da responsabilidade deles. E até hoje, eu preciso honrar o meu pai e minha mãe. Só que agora eu já constituí uma família. E a palavra de Deus diz que saia da casa do teu pai e da tua mãe, e vocês serão uma só carne. Agora eu já tenho a minha própria família. A minha honra com meu pai e minha mãe ainda precisa ser estabelecida, mas de forma diferente agora. A Bíblia está aqui, irmão, a gente que não vive ela. Jesus, quando estava no Getsemane, pronto para ir para o Calvário, o que ele fala? Ah, pai, eu não quero casar com essa igreja, não. Livra-me desse cálice. Se possível, livra-me desse cálice. Eu não quero casar com essa igreja, não. É muito difícil. Mas aí Deus falou, não, você tem que casar, você tem que morrer na cruz por essa igreja aí. E ele fala, seja feita a tua vontade. Jesus foi para a cruz. Jesus viveu a palavra que diz, honra o teu pai e tua mãe, acima de todas as coisas. Ele honrou, ele entregou a sua própria vida por amor e obediência ao pai dele. Obediência é um princípio de uma vida abençoada. Quem coloca em prática esse princípio de obediência, irmão? E detalhe, uma grande chave. Pergunta assim para o teu irmão: como que a gente coloca em prática esse princípio da obediência? Pergunta para o teu irmão, como que a gente coloca em prática? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou te responder. Deus estabeleceu coisas, situações para que o povo de Israel lá atrás exercesse obediência. Deus estabeleceu coisas. Vamos ler Deuteronômio 14, 23. Uma das coisas que Deus estabeleceu para que o povo vivesse e cumprisse obediência. Porque eu vou te falar o que está por trás da obediência, um outro princípio, uma outra chave. Ó, comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que vocês aprendam a... Então, vamos construir esse raciocínio que está aqui no texto. Deus estabeleceu o dízimo para que o povo aprendesse a temer a... Não ouvi, está difícil você dizer, falar assim, o dízimo foi estabelecido para o povo de Israel, para eles aprenderem a temer a Deus. Você já tinha percebido isso, irmão? E a palavra do Senhor diz, volta um pouquinho, Deuteronômio 8. Olha o que Deus fala sobre... O temor é uma outra chave. O temor é uma outra chave para você viver uma vida abençoada, uma vida de bênção.
Deuteronômio 8:6. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo o quê? Qual é a diferença de temor para obediência, irmãos? Qual é a diferença de temor para obediência? Deus estabeleceu situações, Deus estabeleceu regras para que você pudesse obedecer e através dessa obediência gerasse temor a Ele no teu coração. Uma dessas situações que Deus cria é a entrega do dízimo, a outra é honrar o pai e a mãe, a outra é honrar a liderança, a outra é obedecer a palavra dele, por isso que ele criou as leis. Você está entendendo, irmão? Diga amém. Aleluia. E qual é a diferença de obediência para temor? Temor é quando você coloca Deus no devido lugar dele. Eu tenho temor a Deus porque Ele está no controle da minha vida, Ele está acima de todas as coisas. Lembra que Jesus fala, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas? Isso é temor, amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu amo mais o meu carro, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, o meu descanso, eu não estou exercendo temor a Deus, eu não estou temendo a Deus. Quando eu coloco alguma coisa, alguma situação acima de Deus, não há temor no meu coração. O temor é quando eu coloco Deus no devido lugar dele. Agora, a obediência é quando eu pratico o temor. Deus está em primeiro lugar na minha vida, então por isso eu obedeço a palavra, por isso eu devolvo meu dízimo, por isso eu amo o meu próximo, por isso eu honro meu pai e minha mãe, por isso eu honro a minha liderança, por isso eu obedeço as autoridades instituídas por ele, por isso eu leio a palavra, por isso eu obedeço a palavra, por isso eu oro para ter relacionamento com ele, por isso eu jejuo para ter intimidade com ele, por isso eu adoro para ter comunhão a ele, por isso eu me santifico, porque sem santidade ninguém vê ele, por isso eu exerço minha fé. Amém? Então o temor é quando eu coloco Deus no devido lugar dele na minha vida. E obediência é a prática no dia a dia do meu temor a Deus. Aleluia! Vamos então para vocês não falarem assim, não, pastor só está lendo coisa do Antigo Testamento. Isso é da Antiga Aliança. Não, irmão, isso é um princípio. O princípio vem antes do Antigo ou do Novo Testamento. Princípio você vai ver lá no céu. Mas para você não falar que eu não li o Novo Testamento, vamos ler Lucas 12, versículo 4. Olha o que Jesus fala. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder de lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Temam a Deus, querido. Tenham temor a Deus. Duas chaves para viver uma vida de bênção: temor ao Senhor, colocar Ele no devido lugar na nossa vida e obedecer ao Senhor. Amém? A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Deixa eu ver se eu pego o versículo aqui para poder passar para vocês. Gênesis 30, 43. Coloca aí, por favor. Jacó viveu uma vida de obediência. Jacó viveu uma vida de temor ao Senhor. Olha o que Deus fala, olha o que Deus fez. Assim, o homem ficou extremamente rico. Em outras versões fala Jacó. Jacó. Na minha King James aqui, fala Jacó. Assim, Jacó ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Porque era obediente, porque tinha temor a Deus.
Vê se coloca em outra versão, por favor. Coloca na revisada e corrigida, na João Ferreira de Almeida. Vê alguma aí que fala de João, que fala de Jacó. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Tenha temor ao Senhor, irmão. Tenha temor ao Senhor. Tenha temor ao Senhor. Cuidado antes de você tomar essa decisão. Ali, legal, ó. King James, ó. Assim Jacó tornou-se extremamente rico e chegou a possuir enormes rebanhos de ovelhas e cabras. Jacó vivia uma bênção de prosperidade na vida dele. Mas essa bênção não é porque Deus escolhe dar para um e não escolhe dar para outro, não. É porque tem uns que obedecem mais. Uns que obedecem plenamente. E Deus, Ele está querendo entregar essas chaves de viver uma vida próspera e abençoada, irmãos. Sabe por que é tão difícil viver um bom hábito e é muito fácil viver um mau hábito? Porque quando a gente faz algo que é um mau hábito, quando a gente come uma besteira, por exemplo, o resultado vem imediatamente, né? Você sente o sabor daquela comida, ainda que ela seja calórica, ainda que ela faça você ganhar peso, não seja boa para a sua saúde, mas a vontade, a sua necessidade vai ser saciada rapidamente. Mas fazer uma dieta para que você esteja melhor fisicamente, bem condicionado e evitar possíveis enfermidades, isso é a longo prazo. Porém, um mau costume, ele te traz um retorno rápido, mas o prejuízo a longo prazo é enorme. Mas um bom costume te dá um resultado um pouco mais demorado, mas o benefício é permanente. O benefício é permanente. Por isso, meu irmão, pega esses princípios de obediência, de temor ao Senhor, ainda que seja difícil para a sua carne, ainda que seja doloroso para a sua vida, para a sua família, não sei como, mas ainda que seja difícil, coloque em prática, porque com o tempo você vai ver a sua vida sendo transformada, milagres acontecendo e o Senhor abençoando a sua vida. Obediência e temor ao Senhor. Davi sabia muito bem isso. Deus já tinha um ungido como rei. Ele encontra Saul numa caverna, mas ele sabia que ele não podia ir contra uma autoridade estabelecida por Deus. E ele obedece a Saul, ainda que Saul estivesse em pecado, errando, falho, ainda que a presença de Deus não estava na vida dele. Davi não teve a ousadia de tocar em Saul, porque ele temia ao Senhor e ele obedecia ao Senhor. Então não adianta só fazer o certo. Você tem que fazer o certo do jeito certo, irmão. Quem teme ao Senhor faz o certo do jeito certo e glorifica ao Pai, glorifica ao Filho e glorifica ao Espírito Santo. Então, duas chaves para uma vida de bênção: obediência e temor ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. É por isso que a gente vê o povo de Israel prospera tanto, né? É porque eles são criados dentro desses princípios, irmãos. Ou pelo menos a maioria deles. São criados dentro desse princípio ali, doutrinados, ensinados. A criança já cresce sabendo que eu tenho que temer a Deus, que eu tenho que obedecer a Deus, obedecer aos meus pais, obedecer às autoridades. Não tem jeitinho. O princípio está acima da minha vontade. Quando você coloca o princípio acima da tua vontade, coisas sobrenaturais e poderosas acontecem, irmão.
eu não vou dar dízimo porque o pastor vai ficar com o meu dinheiro. Irmão, se você soubesse que Deus estabeleceu o dízimo para isso. Só você ler o livro de Números, capítulo 18. É porque hoje o inferno, claro que existem muitos homens desonestos, irmãos, mas não é porque muitos erram, uma verdade virou mentira. Não é porque muitos falham, uma verdade virou iniquidade. Porque Deus sempre institui coisas para abençoar pessoas. Se você pegar na Bíblia, tudo que Deus estabelece, ou a maioria, foi para abençoar pessoas. O dízimo era para abençoar os levitas, os cantores, os porteiros, os trabalhadores da casa do Senhor. Ou seja, as pessoas semeavam para abençoar outras pessoas, não era para abençoar o templo, não. Hoje a gente quer entregar uma oferta para abençoar o templo, para abençoar coisas, mas temos dificuldade de entregar uma oferta e devolver o dízimo para abençoar uma pessoa, porque acha que a gente está sendo passado para trás. Pelo contrário, irmãos, esquece isso, é mentira do inferno, porque quando você abençoa uma outra pessoa, Deus derrama muitas bênçãos sobre a tua vida. O inferno não quer isso. O inferno não quer isso. Eu aprendi isso um pouco tarde na minha vida, mas tenho colocado isso em prática. Olha, se eu tivesse aprendido isso e exercido, isso desde cedo, eu tenho certeza que hoje eu poderia estar usufruindo de muitas outras bênçãos. Mas abençoe pessoas. Honre a Deus abençoando pessoas. Porque o próprio Jesus falou: o maior mandamento eu dou: ame ao seu Deus, tema a Ele, obedeça a Ele acima de todas as coisas, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que Deus encha o teu coração de amor. Encha o teu coração de amor por Ele primeiramente. Que você receba uma capacidade. Levanta suas mãos. Que você receba o amor do Senhor nessa noite. O amor que vai te capacitar a obedecê-lo. O amor que vai gerar temor no teu coração. E esse amor vai fazer você se mover, se movimentar em favor do seu próximo, em favor do seu irmão. Todo rótulo, todo estigma que o inferno, que o sistema colocou em nossos corações para termos dificuldade de abençoar outras pessoas, caia por terra em nome de Jesus. Que o Espírito nos dê sabedoria e revelação. Que haja temor em nossos corações. Que haja obediência, uma vontade em obedecer. E todo sofisma das trevas seja neutralizado em nome de Jesus. E eu sou profeta agora na tua vida. Eu ministro um tempo de temor a Deus, de obediência, que você vai viver esses princípios e Deus vai te honrar. Assim como Deus honrou Jacó, Deus vai nos honrar, e as pessoas ao nosso redor verão a glória de Deus se manifestando em nossas vidas. Amém? Você que crê nisso, dá um glória a Deus aí, aplauda o Senhor. Aleluia.